A gente vai ver então cálculo algébrico, revendo alguns conceitos. Pessoal, isso aqui é extremamente importante. Eu não sei, em uma aula eu não vou conseguir mostrar algumas coisas que a gente vê no nono ano. Nas outras turmas, quando eu dei revisão e tinha 2 aulas para rever, eu passei algumas coisinhas, uns spoilers do nono ano, que boa parte do que a gente faz está aqui em cima desse oitavo, tá? E tudo que a gente for fazer de cálculo algébrico, as regras básicas estão aqui, ó, nos monômios. Então o que é um monômio? Vamos chamar ele de uma partícula matemática única, um pedacinho. E tudo que a gente faz com esses monômios, a gente vai fazer com tudo, com polinômio, com binômio, com seja que nome que for. Tá? As regras estão aqui. Então o monômio ele é constituído de 2 partes. A primeira parte é o coeficiente numérico, é um número. Então um monômio ele tem um número, que a gente chama de coeficiente numérico. No caso aqui o coeficiente numérico é o 8. Sim, é bom. Tá? Além do coeficiente numérico, a gente vai ter uma parte literal, a letra. Tá? No caso aqui a parte literal, x ao quadrado, y. Sobre esse quadrado aqui, esse 2 não é número, ele indica quantas vezes eu estou multiplicando x. X vezes x. Para não escrever x vezes x, x ao quadrado. Tá? Então ele é letra. Parte de número, parte de letra. Isso aqui é importante saber, pessoal, porque quando a gente for somar, for multiplicar, for dividir, uma coisa a gente faz com os números, outra coisa a gente faz com as letras. É sempre isso. Mas ainda aqui, dentro do nosso conteúdo, tem o grau de um monômio. O grau de um monômio é dado pela soma dos expoentes da parte literal. Qual é o grau desse aqui, então? Soma. Professor, mas só tem o 2 ali. Isso, em cima do y tem um umzinho invisível ali que a gente não precisa pôr. Tá? Mas quando a gente vai definir o grau, a gente tem que saber que tem o número 1 aqui, para poder somar e definir o grau. Então bem rapidinho aqui, ó. Nesse daqui. Ixi, soltou ali. Alguém depois arruma ali. Subir? Pessoal, vão indo meio rápido aí, porque senão não vou conseguir abordar os assuntos. Vamos lá. Parte numérica, pessoal, da letra... Já vai fechar. Se precisar mais aqui, ó. Deixa eu ir lá ajudar. Vamos lá. O que eu ia dizer? Qual é o coeficiente numérico aqui? Coeficiente numérico é o 1. Tá? Eu esperava que alguém fosse falar 0, né? A parte de número aqui é o 1. Aquele tal do 1 invisível. Ok? Qual é a parte literal? X elevado a 4, y a terceira, ou y ao cubo. Tá? X a quarta, y ao cubo. Beleza, qual que é o grau dele? 10. Fácil, gente? Sim. Beleza. Pode acontecer também, pessoal, letra C. Isso daqui é um monômio. Estava copiando a letra A ainda? O povo pedindo caneta aqui também, né? Então vamos lá.
Isso aqui é um monômio. Só que ele só tem o coeficiente numérico, que no caso é 7. E a parte literal? Parte literal inexistente. Não existe. Grau indeterminado. Se não tem letra, não tem como determinar o grau dela. Grau indeterminado. Tranquilo? Já vou puxar para baixo aqui um pouquinho. Eita, mas se for... Desse jeito vocês vão parar aí, ó. Já são 2h25. Só tem 10 minutos de aula. 10 minutos. Então vamos lá. Prestem um pouco mais atenção. Daqui a pouco eu jogo isso aqui lá no grupo lá, tá? Ah, tá no grupo? Depois eu jogo isso aqui lá no grupo. Beleza? Senão a gente vai perder muito tempo aqui. Vamos lá, mais um. Letra D. Qual é o coeficiente numérico? Menos 1 sobre 9, 1/9. Tá? Tem um umzinho aqui, ó. E a parte numérica a gente tem que pegar o 9 lá de baixo também. Vai ficar menos 1/9. Ok? Parte literal: A ao quarta, B, C ao cubo. Qual o grau dele? 7. Não. De novo, tá? Não pode esquecer do umzinho aqui, ó. Não tinha muito. Ok? Isso aqui faz a gente errar muito fácil. Bom, cálculos com monômios. Aqui começa a ficar interessante um pouco mais. Adição e subtração. Vamos começar com um básico, pessoal. E esse básico aqui o pessoal costuma errar de vez em quando. Letra A, quanto que dá 3x mais 4x? 7x. Fácil? Sim. Pessoal, é só fazer isso sempre. Mas o que é isso? Isso é o seguinte: quando você está somando ou subtraindo, você soma o coeficiente numérico, você soma os números. E o que você faz com as letras? Nada. Só coloca ela lá. Não precisa fazer nada com as letras. 3x mais 4x, 7x. Outra coisa, a gente só consegue somar se as letras forem iguais. Se tivesse assim, ó, 3x ao quadrado mais 4x, esquece, não dá para somar. Ok? Só posso somar se a letra for igual. E eu só somo os números. Quem que está rezando aí? Amém. 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 Vamos lá. Vamos parar de rezar a hora de estudar. Letra B, quanto que dá isso, gente? 5y. Como? 5 Y ao quadrado. quase. 5y. Menos. Tá? Lembrem-se. Devo 7. Tenho 2. É? Douglas. É Felipe também fala que é uma coisa, né? Felipe? É Felipe ou quem é Felipe? Você, como é que é teu O nome? Felipe tá conversando com o professor do passado, ele era tão Felipe lá, o Felipe. Não é tu? Como é que é teu nome mesmo que eu esqueço? Luiz. Oi? Luiz. Luiz. Eu ia falar Lucas. Oxe, tá. Uma hora eu descubro que é Luiz. Letra C, quanto que deu? Ele é o Douglas. Sim. Dá uma olhadinha aí. Letra C.
3, e aí é só colocar a letra, né? Igualzinho, as letras são todas iguais, ó. AB, AB, AB. Sempre A ao quadrado B, A ao quadrado B, A ao quadrado B. Posso juntar. Devo 6, tenho 10, vou ficar com 4. Tiro 1, fica 3, 3 positivo. Repare que não tem aquela história de menos com, menos, né? Não é conta de vezes. Letra D. Opa, esqueci. Achei que tinha uma letra D aqui, não tem. Valor numérico, que seja algo importante. Podia ter apagado isso aqui, né? Vou apagar aqui. Oi? Não entendi. Pode ir pra cima só alguns segundos? Pode? Pode ir pra cima só alguns segundos. Só alguns segundos. Não entendi. Pode aproximação? Pode aproximação. Você bota na área. Oi? Ah, também? Minha mouse não está funcionando? Agora funcionou. Vou para baixo. Pessoal, adição e subtração. Eu estou esquecendo, para mim, que não era valor numérico. Eu tinha que falar de... Pulou uma parte aqui do meu arquivo. Ah, já sei o que está acontecendo. Ele está indo dessa página para... Ó, está na página 1. Quando eu venho para cá, ele vai para a página 3. Eu só sabia que tinha letra D. Ah, não sei o que aconteceu aqui, deu algum probleminha aqui. Em vez dele pular da 1 para 2, ele foi da 1 para 3. Vamos lá, pessoal, letra D. Determine o perímetro. Galera, presta atenção aqui, ó, isso aqui é importante. Eu já coloquei em outra turma aqui, ó, soma de todos os lados de uma figura. Isso é perímetro. Sabe a provinha que vocês vão fazer lá no Saeb? Semana que vem, provavelmente. Tá? Gente, não sou eu que bolei a prova, mas é quase certeza que vai ter uma questão lá falando de perímetro. É um rapaz maior lá que fala bastante, né? Eu não sei, tem alguém aqui, meu Deus do céu, fala mais do que a boca. Se sair no sol, a língua bronzeia. Vamos lá. Pessoal, então presta atenção, palavra importante. Precisa saber o que é perímetro, tá? Toda prova que vocês forem fazer, Enem, vestibular, aquela provinha do IF lá para entrar no IF, concurso público, provinha do Saeb, pode ter certeza, vai ter algumas questõezinhas aqui falando de perímetro. O que é perímetro? Soma de todos os lados. Logo, quanto que é o perímetro desse quadrado? O perímetro é 7? Isso? Não, 28A ao quadrado. Tá, então fala pra turma aí por que dá 28A ao quadrado. porque vai somar 7 com todos os lados. Era pra ele falar, mas é isso. Ah, tá. Quadrado. Não, tá beleza, não tem problema, boa participação. Quadrado. Quadrado, característica dele, 4 lados iguais. Se tá falando que é quadrado, os lados aqui são os mesmos. Então 7 com 7, 14. Aqui também vai ter 14, 14 e 14, 28. Ou 7, 14, 21, 28, tanto faz. Se vocês quiserem, pessoal, só que aí entra no próximo assunto, multiplicação de monômios, tá? Que é a conta de vezes. 4 vezes 7A ao quadrado. Aí a gente vai começar a entrar no assunto de multiplicação.
4 vezes 7, 28A ao quadrado. Vamos lá. Multiplicação, galera. Deixa eu apagar essa bolinha daqui. Quanto que dá essa conta? 12 x 3. Por quê? Na multiplicação, vamos lá. Presta atenção que aqui está a regra, ó. Na multiplicação, eu multiplico os números. Beleza. Na hora de somar, a gente não somava os números também? Na multiplicação, eu vou multiplicar os números. Só que tem uma diferença na hora das letras. Eu vou somar os expoentes. Toda vez que eu for fazer uma multiplicação de monômio, é diferente da adição. Adição. Soma os números. Acabou a conta. Só colocar a letra lá. Soma os números, repete a letra. Multiplicação. Multiplica os números, pega as letras, soma os expoentes. Tá? Não pode fazer isso no outro, não pode inverter a regra. Por que eu falei que tem de vez em quando os alunos erram lá aquela continha mais básica? 3x mais 4x. O certo é 7x, né? Inventa de colocar um 2 aqui, ó. Tá? Isso não pode, isso está errado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a regra para você somar e subtrair. Outra coisa é multiplicar. Então não confundam as regras, tá? Quanto que vai dar a continha aqui de baixo? Eu já tinha dei um adiantado aqui na resposta, né? Sim. Menos 15 AB. AB. 3 Ah, tá. 3 em cima aqui e 6. e 6 aqui, né? De novo, como eu já trabalhei com esse arquivo, ficou um ozinho aqui dando a pista, né? Mas tem que ficar esperto, porque você não vai aparecer lá não e você vai ter que somar. Vocês não viram que número que estava ali. Quanto que dá isso aqui? Menos 4. Não, 2, menos 2. Mais? Menos vezes menos. E o resultado? 3. Ah, tá. Falaram 2, falaram 4, né? Gente, não é conta de menos, é conta de vezes. 3 vezes 1. 3 vezes 1, 3. X a quanto? A4. Elevado a 4. Y a 3 ao cubo. E o Z? Z. Não tem o que somar, só tem um Z. Você tá perdida. Ah, é outra comadre que também conversa. Né? Uhum. Falou demais aí. Vamos lá. Pessoal, divisão. Bem parecido com a multiplicação, só que o inverso. Como assim? Vamos lá, ó. 18 dividido por 6 dá 3. X por x. Eu faço agora a conta de menos. 8 menos 5, 3. Por que eu falei que é parecido? Porque a multiplicação você soma. Multiplicação é o inverso da divisão. Então na divisão você vai subtrair. Tá? De forma que aqui vai ficar 4 menos 3. 1. A regra. Deixa eu pegar lá a regra de novo. Bate não. É que eu tô gravando, não posso falar besteira. Assim mesmo de vez em quando escapa umas. Olha lá, Douglas também não tá falando não. Ó. Ele não fala não. Ele não conversa não. Pessoal, divide os números, subtrai os expoentes. É que a gente tem um probleminha com a questão da divisão. Nem sempre,
você vai conseguir dividir. E assim mesmo você vai poder fazer alguma coisa. Por exemplo, aqui 8 e 12. O 8 eu consigo dividir por 4. O 12 eu também consigo dividir por 4. Então, ó, 8 dividido por 2, desculpa, 8 dividido por 4 dá 2. 12 dividido por 4. Tá errado aqui. 12 dividido por 4 dá 3. E aí aquela questão da letra, subtrai os expoentes. Então o A vai ficar elevado ao quadrado, o B vai ficar elevado ao cubo, né? 5 menos 3, 7 menos 4. Fácil assim. Valor numérico. O que é valor numérico? É quando alguém fala o valor das letras. Falou o valor das letras, você vai fazer a conta. Então veja bem, aqui eu tenho 2 terços de A ao quadrado, B ao cubo. Só que agora eu sei que o A vale 2. Então no lugar do A, eu vou colocar 2. No lugar do B, vou colocar menos 3. E aqui é interessante a gente colocar entre parênteses. É uma conta de vezes, tá? E aqui é interessante colocar entre parênteses. Por que eu estou colocando entre parênteses? Porque o sinal de menos indica aqui, ó, vezes menos. Tá? Vou ter jogo de sinal. Então vamos lá. Primeiro resolve as potências, né? Então só vou copiar aqui, ó, 2 terços. 2 ao quadrado é 4. 3 ao cubo, 27. Dúvidas aqui no 27? 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Tem gente lá fora. Ô, Dado, depois nós vamos entrar aqui na sala. O Brian. Um cantinho fala. Não fala, tá esperando que ele. Vai, sai, A cara. senhora pode botar o nome do Brian na ata. Ele vai ter que lá fora, professor. Tá, gente? Vocês lembram que eu falei que eu queria que não atrapalhasse a aula? Obrigado. Vamos lá. Falta resolver essa continha aqui, ó. Pessoal, vou usar a calculadora. 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes 27. Deixa eu lembrar o valor. 8 vezes 27. 216, se não me engano. E aí eu vou dividir por 3, que vai dar 72. Mas deixa eu pegar a calculadora para a gente conferir se é isso mesmo. Cadê a calculadora? Tá aqui, agora cadê a conta? Agora cadê a calculadora? Vamos achar aqui a calculadora. 2 vezes 4 vezes 27. 2 vezes 4 vezes 27. Deu lá o tal do 216. Falta dividir por 3. Dividido por 3, 72. A única coisa que eu errei aqui, ó, faltou o sinal, né? Mais vezes mais dá mais vezes menos, menos. Menos dividido com mais, menos. Menos dividido por mais dá menos. Ok? Mas basicamente é o seguinte, pessoal. Falou o valor das letras, troca a letra pelo número e faz a conta. Basicão assim, tá? Valor numérico. É o que a gente estava vendo. Então toda vez que aparecer essa palavrinha, ou toda vez que tiver isso daqui, ó, informando o valor das letras, o que você vai fazer? 4 vezes. O que é o x? O x é 3. Então você vai colocar 3 ao quadrado. Vezes o y. O que é o y? O y é 2. Vezes. O que é o z? O z é o 5. E aí você resolve a conta. No caso vai ficar 4 vezes 9 vezes 2 vezes 125. Essa vai ser difícil. Deixa eu pegar a calculadora de novo. 4
vezes 9 vezes 2 vezes 125. Então, 9.000 é o valor numérico dessa expressão para x, y e z com esses valores aqui. Ok? Se trocar o valor vai trocar, se trocar os valores das letras vai trocar o valor aqui, né? Bom, pessoal, só com isso daqui era o principal que eu precisava falar para vocês, tá? Porque tudo que tiver agora em polinômio, as regras são essas daqui. Então, polinômio são vários monômios. Por exemplo, monômio, ele tem só um termo. Só um termo. Binômio, bi2, tem um monômio aqui, ó. Quando aparece um sinal de menos ou um sinal de mais, termina um monômio, começa outro. Termina um, começa outro. Toda vez que aparece o sinal de menos ou o sinal de mais. Então aqui a gente tem um trinômio. Isso aqui é importante vocês saberem, embora vocês não vão utilizar, mas esse ano ainda a gente vai ver trinômio quadrado perfeito. Vai ter 3. Isso aqui não é um trinômio quadrado perfeito, por sinal. Polinômio vai ter 4 ou mais termos. Ó, de novo, ó. 1, 2, 3, 4. Grau de um polinômio. Está escrito aqui. Para colocar o resultado ali, ó. Primeiro, termo independente. Deixa eu falar a respeito do termo independente. Termo independente é um número que não tem letra. Ok? Número que não tem letra a gente chama de termo independente. Grau de um monômio. Aliás, de um polinômio. Grau de um polinômio. O que a gente vai fazer? Esse daqui, ó. Deixa eu pegar outra cor. Esse daqui é um monômio. Qual que é o grau desse monômio? Você soma, né? Já esqueceram? Qual que é o grau desse monômio aqui? E esse? O grau de um polinômio é o monômio que tiver, o termo que tiver o maior grau. Então, nesse caso, o grau aqui, 7, né? O maior valor é 7. Ok? Mas são algumas panelinhas aqui que misericórdia, como é difícil dar aula nessa turma. Polinômio com uma variável. Uma variável, uma letra. Tá? O grau é o maior, 3. O termo independente, aquele número sem letra. Certo? Então aqui no caso vai ser menos 3. Polinômio incompleto. Por que ele é incompleto? Porque não tem um x ao quadrado aqui, ó. Para ele ser completo, ele precisa, a partir do grau, ter todos os expoentes. O 3, o 2, o 1 e um termo independente aqui que seria o 0. Tá? Então ele é incompleto porque está faltando esse daqui. Deixa eu apagar aqui, senão ele fica completo. Ok? Conseguindo entender? O que mais? Coeficiente dominante. Coeficiente dominante é esse númerozinho que acompanha o grau. O monômio do grau. No caso aqui, 1 é o coeficiente dominante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Adição de polinômio. E aí a gente encerra, porque eu acho que já vai bater o sino também. Pessoal, quando tem o sinal de mais, tem jogo de sinal aqui, ó. Só que mais e mais dá mais. Mais e menos
Dá menos. Então observe, aqui era mais, aqui era menos, não muda nada. Quando tem o sinal de mais, não muda o sinal do parênteses. Quando tem o sinal de menos, cuidado, principalmente nesse daqui, ó. Menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. Ele inverte todos os sinais do parênteses. Aonde era positivo, ficou negativo. Aonde era negativo, ficou positivo. Isso acontece quando tem um sinalzinho de menos. O sinal de menos inverte todos os sinais dentro do parênteses. E aí, gente, é só somar, tá? Ó, 3x mais 7x dá 10x. Você tira 4x, 6x. Números: 5 tira 8, fica menos 3. Devo 3, tenho 6, fica 3. E a conta acaba aqui. Tem muita gente falando de novo. Esse daqui já tá ficando com torcicolo, de tanto que tá ficando olhando para trás. São algumas panelas, gente, mas essa turma eu vou ter que fazer alguma coisa e começar a colocar para coordenação, viu? Pessoal, a conta para aqui. Tem gente que continua. Errou. Tá? Eu só posso somar se as letras forem iguais. 6x eu só posso somar se tiver x. Ok? Acho que só tem mais esse. Calcula o polinômio desse retângulo aqui. Vocês nem viram a resposta? Não. 2 por 10. Quanto que dá, gente, o perímetro disso daqui? 12 ou 10? 2 por 10. Entendi, foi nada. Coloca aí, senhor. 16. 16. É 12, 3. E aí? Coloca 12, 16? mais 4. Não, aí coloca o X também lá. Aí X também no outro. Aí toma 6 menos 5. Deixa eu colocar para a gravação.